Falar sobre o direito à greve é falar sobre uma conquista histórica dos trabalhadores. Mas como é que esse direito vem sendo tratado hoje pela legislação brasileira e pelos tribunais que têm decidido casos concretos em relação à greve de trabalhadores? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje, gravada aqui no Network Escritório Compartilhado. Quero aproveitar e mais uma vez, como a gente já fez em vídeos anteriores, agradecer pelos comentários que os nossos queridos internautas estão mandando e nós selecionamos alguns para passar aqui para vocês. Eles foram feitos no vídeo do episódio 14, que foi uma entrevista com a doutora Letícia Muté sobre direito eleitoral. Aliás, é um vídeo imperdível, o link vai aparecer aqui para vocês. E tem alguns comentários selecionados, um deles é o da Juliana Menezes, arrasou, doutora Letícia. Temos também um comentário da Mônica Seda, parabéns, doutora Letícia, adorei o debate, bastante elucidativo. Sou totalmente contra o foro privilegiado. Qual seria o significado de pessoas públicas cometerem improbidade e ter mais direitos que a pessoa comum? É a opinião da Mônica aqui no comentário. A Sara Sintra também participou com a gente. Parabéns pela proposta de trazer aos internautas um conteúdo de qualidade e esclarecer os eleitores tão perdidos em meio a toda a crise que estamos vivenciando. Felicito em particular a doutora Letícia pela competência e didática ao tratar de assunto tão complexo. Então, a gente agradece imensamente pelos comentários que estão sendo feitos, isso contribui para a melhoria do programa, a gente quer convidar vocês que continuem comentando, se inscrevam no canal, porque isso dá um retorno muito bom para a gente e a gente, claro, sempre recebe e procura melhorar o canal a partir dos comentários de vocês. E sobre melhorar o canal, tem uma novidade logo após a vinheta que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Tá curioso para saber o que é? Então roda a vinheta e fique ligado. E para debater esse tema, a gente recebe aqui no Debate Legal Caio César Andrade Almeida. Ele que é jurista, é pós-graduando em Direito Público, atualmente exerce o cargo de escrivão da Polícia Civil aqui do estado de Sergipe. Antes de passar a palavra para Caio e agradecer pela disponibilidade dele participar aqui do programa, quero comunicar a vocês internautas que estão nos acompanhando que este é o último programa desta temporada. Por quê? Nós vamos dividir o Debate Legal em temporadas. Então, esta primeira temporada se encerra neste programa e nós vamos preparar especialmente para vocês uma segunda temporada com tudo que vocês sugeriram para a gente vai tentar trabalhar nas sugestões que a gente recebeu e fazer uma segunda temporada ainda melhor para que você possa acompanhar o Debate Legal, tá bom? Então, depois desse vídeo, a gente vai ficar um tempinho sem postagens e logo depois a gente retorna com a segunda temporada show de bola do jeito que vocês pediram, tá bom? Agora sim, Caio, muito obrigado por estar aqui no Debate Legal. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre esse tema que tem sido objeto de estudo nosso desde a graduação. Inclusive, parabenizar vocês que constroem esse talk show tão interessante. Parabéns. Muito obrigado, Caio. Vamos fechar então a temporada com chave de ouro falando sobre direito à greve. A greve, Caio, já começando o nosso debate propriamente dito, ela é utilizada pelos trabalhadores, historicamente, como uma forma de protesto contra más condições de trabalho, salários, enfim, tudo que afete a vida do trabalhador. Você poderia fazer um histórico de como a legislação brasileira tratou esse direito à greve ao longo do tempo? Antes de falarmos um pouco sobre como se deu essa evolução legislativa do direito de greve, é importante que a gente contextualize para que as pessoas que estão nos assistindo possam compreender como se deu o direito à greve, né? A greve era exercida milenarmente. Tipo, o registro mais antigo que nós temos do exercício da greve, alguns autores dizem que é no Egito Antigo, por volta de 1100, 1200 anos antes de Cristo, na construção do Templo Muti, lá no governo do faraó Ramsés III, quando os trabalhadores realizaram um movimento paredista porque discordavam das condições de trabalho e porque não estavam recebendo. Já outros autores, eles aduzem que o registro mais antigo que nós temos da manifestação de uma greve, de um movimento paredista, está descrito na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, quando os hebreus saem do Egito, em busca da terra prometida, mas também devido às condições de trabalho. Hoje, a nossa Constituição Federal e as nossas legislações nacionais e internacionais, elas positivaram o direito à greve, a greve como direito. Nós temos o direito à greve positivado na nossa Constituição de 1988, nós temos a greve positivado na Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 87,
Isso um pouco mais recente, em 2015, a partir de uma intensa luta do movimento sindical para que esse direito estivesse positivado. Nós temos também na Convenção Internacional das Nações Unidas esse direito positivado também como um direito, a greve positivada como um direito. Então, nós temos esse direito positivado nas legislações nacionais e internacionais, mas nem sempre foi assim. Alice Monteiro de Barros e Sérgio Pinto Martins, que são doutrinadores e estudiosos do direito do trabalho, eles fazem uma análise acerca de como se deu o direito à greve, qual foi o processo que se deu para que ele hoje se tornasse um direito. Inicialmente, nas nossas constituições, nas nossas legislações infraconstitucionais, nós tínhamos a greve omissa, não se tratava sobre a greve, sobre o direito à greve. Esse é o primeiro momento. Num segundo momento, nós temos a greve como criminalização. Inclusive, nos nossos códigos penais, a greve, em alguns dos nossos códigos penais anteriores, a greve foi criminalizada. E, num terceiro momento, nós temos a greve como um direito. A nossa Constituição Federal, a Constituição de 1988, ela traz a greve como um direito social, previsto no artigo 9º, e também, né, como um direito fundamental, né? Um direito fundamental de terceira geração. A gente sabe que os direitos fundamentais de primeira geração tratam sobre as garantias individuais, os direitos fundamentais de segunda geração, eles objetivam trazer uma isonomia material, e os direitos de terceira geração são aqueles direitos que atingem um grupo de pessoas, e a greve se enquadra nesse direito. Então, hoje nós temos, a partir de muita luta, uma intensa luta, o direito positivado da nossa Constituição como direito social e um direito fundamental. Uhum. Você fez um ótimo retrospecto sobre o direito à greve, e aí eu queria aproveitar e perguntar o seguinte. Hoje, a gente tem alguns movimentos no Congresso Nacional para alteração de uma série de direitos trabalhistas, a consolidação das leis do trabalho, a questão da reforma da Previdência, enfim, algumas mudanças, né, em relação aos direitos dos trabalhadores que podem ser entendidas como prejudiciais. Nesse contexto, como é que você avalia a perspectiva do direito à greve no futuro próximo? Você acha que tem uma tendência de ampliação, de que a greve seja protegida cada vez mais como um direito, ou de que isso seja reduzido, cada vez mais restringido? A leitura que eu faço acerca de como está se dando o direito à greve, ela tem muito a ver também com a perspectiva histórica. Como eu falei anteriormente, o direito de greve passou por ciclos para que hoje estivesse positivado nas nossas legislações. E eu percebo que alguns posicionamentos do STF têm tendido a fazer um retrocesso e não fazer uma leitura de como permitir que esse direito possa ser realizado, possa ser eficaz, possa ter efetividade. Ele tem retrocedido. A gente pode citar alguns exemplos de como a visão sobre esse direito tem retrocedido. O primeiro exemplo é aquela decisão do STF que permite o desconto aos servidores públicos, né, dos dias que foram realizadas as greves, que foi realizada a greve. E essa decisão, existem duas correntes. A primeira corrente que aponta que esse direito, o exercício da direito à greve configurou uma suspensão de trabalho e que, portanto, não deve ser descontado os dias. Existe uma outra corrente, a qual eu me filio, que aponta que o fato de que os dias sejam descontados impossibilita a subsistência do trabalhador e, por consequência, impossibilita o exercício do direito. Então, acaba esvaziando o direito. Acaba esvaziando. Essa é a corrente que eu me filio. E a leitura que eu faço de que esvazia-se o direito à greve, né, dificulta o exercício do direito e impossibilita que o trabalhador possa exercer esse direito. Um outro exemplo de que também esse direito tem retroagido, né, esse direito não tem sido observado numa perspectiva de evolução e sim de retrocesso, é a decisão que diz que os policiais civis não poderão realizar greve, né? O STF ele fez uma leitura, ao meu ver, equivocada, porque atua como legislador. Porque eu imagino que o poder constituinte, quando ele estabelece lá que somente aos militares não pode ser realizada a greve, dá um tratamento diferenciado aos militares para se filiar a um partido,
para diversos fatores, ele está deixando claro que o tratamento diferenciado é para os militares e não para os civis ou para aqueles que trabalham diretamente com a segurança pública. Mas o STF, atuando, extrapolando as suas competências e atuando como legislador, faz uma analogia desrespeitando o silêncio eloquente. Porque uma situação é quando o Poder Legislativo atua com omissão, com inércia legislativa. Mas esse não é o caso. O legislador ficou em silêncio. A restrição foi expressa. A restrição é o que a gente chama na hermenêutica de silêncio eloquente. E quando o constituinte, quando o legislador fica em silêncio, expressa a determinado tema, é porque ele não quer tratar sobre esse tema especificamente. Né? E aí o STF, usando daquela prerrogativa de reinterpretar a Constituição, sim, ele acaba utilizando preenchendo a analogia, o silêncio que não é para ser preenchido. Isso, porque o silêncio eloquente ele não deve ter aquele efeito de integração das normas. Se é o silêncio, tem que se respeitar o silêncio. Mas o STF, utilizando a analogia, equiparou o serviço dos policiais militares, né, ao serviço dos policiais civis e daqueles que lidam diretamente com a segurança pública, impossibilitou o exercício de greve para esses servidores. Dessa forma, são situações e são decisões que estão dificultando o exercício de greve para os servidores públicos. E aí acaba que essa decisão, a famosa decisão de alguns meses, né, que o administrador público deve descontar os dias parados, isso, como você bem falou, acaba por tornar a greve um direito muito difícil de ser exercido agora pelos servidores, até pelo temor, né? Porque se o servidor está fazendo greve ali, ele vai ter, se o sindicato convoca uma greve, o servidor ele vai ter o temor de que o seu salário não venha e vai ser muito difícil que alguém tenha uma adesão à greve, o movimento vai acabar sendo enfraquecido. E greve não é simplesmente para deixar de trabalhar. Greve é uma coisa que você tem uma reivindicação. Então, sem uma força política, sem toda a massa de trabalhadores ali efetivamente lutando, é muito difícil que se atinjam os objetivos. Na verdade, dificulta o exercício desse direito. Então, é muito complicado, é uma coisa que tem que ser revista e a gente não pode retroceder, né? Tem que sempre avançar. Você fez um estudo, Caio, aqui no Tribunal de Justiça de Sergipe sobre algumas decisões relacionadas à greve dos servidores públicos, né? Um estudo um pouco estatístico também e alguns aspectos das decisões em si. O que foi que você viu nesse estudo? Como é que o TJ trata a greve de servidor público aqui no estado de Sergipe? Esse estudo ele foi objeto da publicação de um artigo na Universidade Federal, um artigo da Universidade Federal de São Carlos, na revista eletrônica Agenda Política. Inclusive, quem está em casa pode acessar e pode realizar a leitura. A gente vai disponibilizar o link. Legal. Então, qual foi o objeto do nosso estudo? Nós analisamos algumas greves realizadas num determinado lapso temporal de servidores públicos estaduais e municipais. Como nós sabemos, existem alguns requisitos para que o servidor público possa realizar a greve, por ser um regime jurídico diferenciado, né? Já que é um regime jurídico que trata da CLT. Por ser um regime jurídico diferenciado, o servidor público ele precisa realizar alguns pré-requisitos para que possa efetivar o direito de greve. Precisa realizar uma assembleia com um quórum, precisa publicar essa decisão, precisa manter o serviço público, a continuidade do serviço público, caso seja um serviço essencial. São alguns pré-requisitos. Dentre esses requisitos, nós temos requisitos objetivos. Por exemplo, realizar uma assembleia é um requisito objetivo. Se não realiza a assembleia, a greve é ilegal. Todavia, nós temos um pré-requisito que é muito subjetivo, que é o pré-requisito de que o sindicato, os servidores públicos precisam comprovar que o diálogo com o poder público terminou, que o poder público se recusa a dialogar. E esse pré-requisito é muito subjetivo. E, por incrível que pareça, nas decisões que nós estudamos, todas as greves foram decretadas legais, utilizando-se diversos argumentos, mas esse estava presente em todos. E nós percebemos, na leitura das decisões, que essa é uma ação proposta no segundo grau, né, interposta no segundo grau, que esses acórdãos eles possuíam a mesma estrutura e possuíam a mesma estrutura das decisões, inclusive com algumas palavras muito parecidas, e possuíam a mesma estrutura de mérito. As decisões eram muito parecidas, utilizando-se sempre esse argumento. E essa é a crítica que nós fazemos.
porque o poder jurisdicional, o fundamento precede a decisão. Então, quando me vem, se eu for o juiz de uma querela, quando vem a querela, a mim, eu preciso estudar a querela para depois fundamentar e decidir, não já ter a fundamentação pronta de uma determinada querela. Então, nós fazemos essa crítica ao Poder Judiciário sergipano a partir dessas decisões. Nós percebemos também que o direito de greve, embora esteja positivado na nossa Constituição, embora ele possa ser realizado, ou seja, ele possui eficácia, ele não possui efetividade, porque sempre é decretado legal, utilizando o argumento de que o diálogo não se cessou e não possui efetividade. Então, nós inclusive fazemos analogia acerca do poder simbólico de Pierre Bourdieu. Nós dizemos que o direito de greve, embora posto na Constituição, ele possui eficácia, mas não possui efetividade e, portanto, possui um efeito simbólico. Está lá na Constituição, mas ele não é efetivo. E esse, inclusive, é uma das nossas... É o que nós precisamos compreender, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso fala sobre isso, quando ele estuda o direito da saúde, de que os direitos postos na Constituição, eles não são mera metáforas. A nossa Constituição, ela não são dizeres aleatórios, eles precisam ser reais, precisam ser efetivos, né, para que a gente não cometa o que ele chama de charlatanismo constitucional. De ter lá as leis, as pessoas dizem sempre, as leis são muito bonitas, mas não possuem efetividade. E nós precisamos, com esse estudo acerca do direito de greve, nós defendemos, sim, tendo em vista que o direito de greve está positivado, que ele precisa possuir efetividade. Se o direito de greve não tivesse efetivado, nós não estaríamos fazendo essa crítica. Mas estando positivado, ele precisa possuir efetividade. Tem que deixar de ser, então, simbólico, sim. E aí a gente tem que passar mais, sair do Bourdieu para do working, sim, levando os direitos a sério. Tem que ser uma coisa mais nesse sentido. Caio, acho que foi bem esclarecedor. Só quero fazer um comentário à questão da negociação, que você falou que às vezes decreta ilegal porque entende que o diálogo não cessou. Sim. E aí você falou que era uma coisa muito subjetiva, né? E a gente tem que discutir o porquê dessa subjetividade, que às vezes o poder público ele está ali negociando, entre aspas, mas não está oferecendo nada nem próximo do que deve ser oferecido e está ali só para dizer que realmente está num processo de negociação. Então isso acaba dificultando, né? É muito complicado. Caio, muito obrigado pela sua participação. A gente tenho certeza que encerrou com chave de ouro essa temporada aqui do Debate Legal. Vou deixar aberto o espaço para as últimas considerações finais da primeira temporada que você vai ter a honra de fazer. Então, eu queria agradecer a oportunidade que nos foi dada de debater sobre esse assunto e conclamar as pessoas para que elas possam fazer uma reflexão acerca da efetividade dos direitos. Nós não podemos visualizar a nossa Constituição e as nossas leis infraconstitucionais como dizeres aleatórios. Eles precisam ser reais, precisam ser efetivos e precisam estar na nossa vida cotidiana. Porque a efetivação destes direitos se deu a partir de intensa luta para que eles pudessem estar hoje onde estão, nos assegurando e isso impossibilitando que o poder estatal haja com arbitrariedade e possibilitando que nós temos o mínimo existencial para desenvolver a personalidade humana. Então, agradeço e que venha a próxima temporada. Estamos ansiosos para a próxima temporada do Debate Legal. Você nem imagina que nós também estamos aqui do canal. Então, muito obrigado, Caio, mais uma vez, pela sua participação, pela sua disponibilidade e pelos seus esclarecimentos que foram excelentes. Tá ok? Muito obrigado. E obrigado também ao internauta que acompanha. Dessa vez eu vou dizer muito obrigado e até a próxima, mas esse próximo vai demorar mais um pouquinho, que é a segunda temporada. Fique acompanhando a gente pelas redes, que a gente vai anunciar tudinho, vai dar aqueles velhos spoilers de como vai ser a segunda temporada e você vai saber direitinho a data de estreia e tudo isso, tá bom? Fique acompanhando então o Debate Legal e muito obrigado.